A preleção e o tema desta noite é sobre a prece. E vamos falar como a prece é entendida como uma forma de sustentação e Nous allons suporte para todos nós. Então, vamos entender primeiro o que é a prece, ou também chamada de oração. A prece é uma forma pela qual nós, criaturas, nos comunicamos com o nosso Criador. E nesse intercâmbio, encontramos um meio de nos identificarmos com o nosso Pai Criador. E a prece, ou também chamada de oração, é acima de tudo sentimento. E o que nos remete na diferença entre rezar e fazer uma prece ou orar. Então seria rezar é fazer uma oração que já existe. Uma oração repetida, uma oração que já está pronta. Então nesta reza, nem sempre a gente coloca aquele sentimento naquilo que a gente está repetindo. E aí o que acontece? Por fim, essa reza ela acaba não tendo muito valor. Porque aquela prece pronta que a gente faz, repetida, muitas vezes não tem sentimento. Portanto, como eu já disse, a prece ou a oração é sentimento, é sensação, é emoção. Então, assim, a prece é uma das atitudes fundamentais para a gente se conectar com o nosso Criador, para que a gente tenha paz no coração, para que tenhamos sustentação nos embates, nas dificuldades da vida. Porque a vida, ela é maravilhosa, mas muitas vezes ela é tão real e é tão difícil da gente vivê-la. E nós, como somos espíritos, nós precisamos de alimento espiritual. E a prece é um alimento espiritual. Para o nosso corpo, nós precisamos do alimento material. E para o nosso espírito, precisamos de um outro tipo de alimento. Este alimento está, por exemplo, na solidariedade com o próximo. E enfim, a oração então é um alimento para a nossa alma. E ela precisa estar presente nas nossas vidas diariamente. Porque senão, quando a gente vai passar por alguma dificuldade e buscamos alguma ajuda de uma força espiritual em nós, nós achamos quase que não há possibilidades. Porque não fomos ao longo dos dias e com o tempo cultivando essa comunhão com o alto, com o nosso Criador. Então a prece é uma comunhão de coração a coração com benfeitores espirituais, com a Mãe Santíssima, com Jesus e principalmente com Deus. E muitas pessoas não oram, não fazem prece, porque não sabem como fazer a prece. E acham então que tem que ter beleza na prece. Acham assim que tem que ter muitas palavras difíceis. Mas não é nada disso. Então eu pergunto a vocês, como que a gente pode fazer uma prece verdadeira? E eu digo a vocês, a verdadeira prece tem que vir do coração, com as nossas próprias palavras. Tem que vir com sentimento. E quando entramos em comunhão com Deus, com a oração, deve ser então
como falar com um amigo íntimo. Quando a gente tem um amigo íntimo, a gente fala, conversa, do nosso jeito, né? E com Deus não deve ser nada diferente. Então, nesse momento que a Terra está passando por tantas dificuldades, tantas turbulências, o mais importante é a prece. Tem uma frase de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que diz assim: confiemo-nos ao refúgio da prece, na convicção de que Jesus não nos há de desamparar na solução dos problemas redentores. Emmanuel coloca a prece então como um refúgio, um abrigo, um amparo. E nesse momento que estamos todos no planeta com muitos problemas, tantas pessoas fragilizadas, depressivas, revoltadas, enfim, o que mais precisamos nesse momento é um refúgio onde a gente se abrigue, onde a gente fique confortável, para podermos lidar então com as várias difíceis situações do nosso dia a dia. E a energia densa que envolve o nosso planeta é um conjunto de pensamentos, de comportamentos, de sentimentos de toda a humanidade. E não é somente o medo, a ansiedade, a revolta e o desespero, mas também energias de conflitos, desavenças, crimes, de disputas. Então, como é que a gente faz para não ficarmos nessa sintonia negativa? Para não ficarmos totalmente envolvidos, né, ao sabor dos ventos? Devemos lembrar que não é só entrarmos na sintonia de irmãos encarnados, como nós estamos também em sintonia com irmãos desencarnados. E qual será então a sintonia que eu estou me mantendo com aqueles que me inspiram a ter serenidade nesse momento? Será que eu me mantenho longe de desavenças, de conflitos? Será que eu estou me afinando com aqueles que estão com medo, com revolta? Então, de alguma forma, quando entendemos isso, nós temos então o refúgio da prece. Quando o Espírito Emmanuel fala dos problemas redentores que estamos passando agora, nós temos que ver isso não como um castigo de Deus. Quantas pessoas nesse momento estão com dificuldades extremas? E nesse momento de problemas redentores, e que na realidade vão nos trazer a cura. Então, nós devemos nos apegar à prece. Como disse Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E o que é a vigilância? Vigilância, então, é o cuidado, a atenção em relação aos nossos pensamentos, sentimentos e reações que a gente tem. E as tentações são, então, apelos mentais para que a gente faça aquilo que a gente tem vontade de fazer. Mas a gente não deve fazer porque é prejudicial para mim ou para o outro. E todos nós temos uma vontade interna de querermos ser diferentes e melhores. E para isso, a vigilância é de extrema importância. E o que vai me dar sustentação e força para que eu vença essa tentação? Para que eu tenha então esse interior bom dentro de mim prevalecendo?
é a oração, é a prece, é esse refúgio. E tem uma outra frase também de Jesus que fala que esta casta não vai sair sem oração e jejum. Jesus então se refere a esta casta, aos espíritos que não são bons e que ficam muitas vezes nos estimulando a condutas e escolhas erradas, equivocadas. Então a oração é importante e o jejum que Jesus se refere é o jejum dos vícios, o jejum das nossas paixões e de todo aquele comportamento de sombra que a gente tem dentro de nós, que a gente precisa modificar. E nós estamos aqui nessa vida para isso, para nos transformarmos, aperfeiçoarmos, remover tudo aquilo que não faz parte. E com o esforço e com a ajuda da espiritualidade boa, eu vou me transformando dia a dia. E por isso que é importante, então, a oração. Ela vai formando esse campo de luz, de amor em volta da gente. E a prece, então, é uma atitude de nos ajoelharmos diante de Deus. É uma atitude de humildade, pedindo a Deus. Dizendo assim, Pai, eu não estou dando conta. Sozinha, não consigo dar conta desse problema. Com essa questão, com essa perda. Então, eu peço a Deus, me ajude, me auxilia. E a falar, então, com o coração, com sentimento. Os bons espíritos nos falam que é importante para nós adquirirmos a imunidade espiritual. E a oração é uma das ferramentas que nos dá esse fortalecimento espiritual. Então, que possamos refletir que temos à nossa disposição algo que nos deixa mais em paz, fortalecidos, sustentados, conscientes do que representa para cada um de nós a situação do planeta em que vivemos agora. Que possamos refletir sobre a prece e usar essa prece, essa oração com mais frequência nas nossas vidas.